Olá, companheiros e companheiras. Meu nome é Alexandre e nós estamos falando diretamente do Centro Espírita Apóstolos do Bem para que possamos fazer as reflexões da semana. Antes de começarmos a nossa conversa, eu pediria a todos que fechassem os seus olhos, serenassem o seu coração, a sua mente e que nos ligássemos ao nosso Mestre Jesus. Juntos, vamos vibrar por todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, nossos amigos, nossos conhecidos, nossos parentes, nossos entes queridos, todos nós que estamos sofrendo, padecendo, que estamos em aflição, que estamos em angústia, que estamos em depressão por causa da pandemia que assola a humanidade. Vamos agradecer ao Pai pela oportunidade de estarmos aqui no planeta Terra e que através das dificuldades que enfrentamos, podermos nos depurar, nos melhorar e nos elevar, chegando mais próximo da perfeição de cada um de nós. Vamos pedir que o coração e a mente de todos nós possa ser amparado, atendido em todas as nossas necessidades materiais e morais, que as nossas angústias, nossos sofrimentos possam ser atendidos e entendidos através da prece que nós dirigimos agora. Senhor Todo-Poderoso, aquele que tudo sabe, que tudo vê, te pedimos humildemente que olhe por nós, agora e sempre. Que assim seja. Para que a gente consiga iniciar a nossa reflexão, eu vou tirar um trecho desse livro aqui, olha. Chama-se O que Fazemos? E é de autoria do Richard Simonetti. Esse livro tem muitos capítulos e o que eu escolhi, aliás, o tema da nossa conversa hoje é o novo milênio. E aí vocês vão dizer assim, mas espera aí, Alexandre, nós estamos em 2021. O novo milênio começou há 21 anos atrás. Durante a nossa reflexão vocês vão entender por que eu escolhi esse assunto e por que eu estou chamando o nosso tema de o novo milênio. O capítulo chama-se Milênio, mas eu escolhi o tema Novo Milênio. Começa assim a dizer o nosso amigo Richard Simonetti. Na virada do milênio, diante das expectativas gerais sobre o que nos reservaria o novo ciclo, um repórter perguntou a Chico Xavier: que mensagem, Chico, você deixaria para os iniciadores da construção do terceiro milênio? Chico respondeu singelamente: prezado amigo, se eu dispusesse de autoridade, rogaria aos homens que estão arquitetando a construção do terceiro milênio para colocarem no portal da nova era as inesquecíveis palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Abre aspas. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Vejam, essa observação do Chico é bastante interessante quando a gente olha ao contrário. O repórter perguntou ao Chico o que ele diria para quem estava adentrando ao terceiro milênio. E ele olha para trás. Ele diz assim: eu diria aquilo que nos disse o nosso mestre amado Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ou seja, após 2000 anos, mais ou menos, da vida de Jesus à face da terra, esta mensagem ainda não foi bem compreendida e muito menos aplicada por nós, espíritos que estamos encarnados aqui na Terra. Então, vocês conseguem perceber que, apesar de já ter passado o início do novo milênio, 21 anos, ainda hoje essa mensagem é muito atual. Continua Richard Simonetti. Como sempre, as respostas de Chico ensejam valiosas reflexões.
Na virada do milênio, muitos confrades festejaram o advento da civilização cristianizada, marcando a promoção do nosso planeta na sociedade dos mundos. De expiação e provas, o nosso planeta, onde o egoísmo predominante gera desigualdades sociais e os variados males que afligem a sociedade, para um mundo de regeneração, a transformação desperta em consciência, que as consciências elejam o altruísmo como modus vivendi, ou seja, como maneira de viver, ensejando um ambiente de paz e harmonia. Vejam, muitas pessoas encaram datas como transições, mas as transições na nossa vida nunca são de uma hora para outra, nunca acontecem de uma hora para outra. Ou seja, eu, Alexandre, um espírito imperfeito encarnado num mundo de provas e expiações, em apenas uma encarnação, não vou deixar de ser egoísta. Em apenas uma encarnação, não vou deixar de ser orgulhoso. Então, o fato do planeta Terra ter passado dos anos anteriores ao terceiro milênio para o terceiro milênio, não vai fazer com que o planeta Terra mude de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. A humanidade não vai se transformar, vai dormir no dia 31 imperfeita e acordar no dia 1º de janeiro perfeita. As coisas não acontecem assim. As coisas demoram. A gente não tem progressos aos saltos. Cada um de nós sabe como é difícil vencer as nossas imperfeições. Continua Richard. Houve até quem imaginasse, a partir de supostas revelações mediúnicas, que às vésperas do terceiro milênio, um astro enorme, um planeta desconhecido, passaria, um planeta desconhecido, mas enorme, 1000 vezes maior que a Terra, mas ainda em estágio primitivo, passaria aqui nas imediações e atrairia os maus que estariam com ele sintonizados. De repente, como num passe de mágica, haveria uma limpeza geral aqui e ficariam apenas as almas harmonizadas com o Cristo, as ovelhas livres dos bodes. Pois é, estamos perto de completar. Aliás, aqui esse livro não é atual, então nós já completamos o 2º decênio e nada de aparecer esse referido planeta, pondo por terra todas as especulações sobre esse assunto. Então, como eu disse, a transição do planeta Terra, de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, ele demora um período que não é determinado. Esse período vai ser maior ou menor, dependendo da nossa participação nessa evolução. Quanto mais tempo nós, espíritos encarnados e espíritos desencarnados, que habitamos ao redor do planeta Terra, demorarmos para nos redimirmos dos nossos erros, alterarmos as nossas atitudes, as nossas palavras e os nossos pensamentos e adequarmos essas palavras, essas atitudes e esses pensamentos à mensagem de Jesus, à mensagem de amor de Jesus, quanto nós demorarmos para fazer isso, mais vai demorar para o planeta Terra mudar de estágio. Aí muitos dirão assim, peraí Alexandre, mas a gente sabe que quando o planeta Terra mudar de estágio, de patamar, aqueles espíritos que não tiverem condições de continuarem reencarnando aqui, reencarnarão em outro planeta. Sim, mas não vai ser de hoje para amanhã. Se eu desencarnar hoje, na minha próxima encarnação, se eu for encarnar daqui a algum tempo, pode ser que o planeta Terra ainda não esteja no estágio de planeta de regeneração. E aí eu voltarei a reencarnar aqui. Depende de nós, de todos nós. Nós sabemos que hoje nós temos pouco mais de 7 bilhões de habitantes no planeta Terra. Ou seja, nós temos pouco mais de 7 bilhões de espíritos
encarnados. Mas nós temos muito mais vezes esse número de espíritos desencarnados que convivem conosco aqui no planeta. Então são esses bilhões, mais bilhões de espíritos que vão ditar a marcha de progresso da humanidade e do nosso querido planeta Terra. Depois disso, o Richard continua da seguinte forma: obviamente, os que forem degradados para um planeta inferior, e aí eu faço uma pausa aqui, será um planeta inferior quando o planeta Terra estiver no patamar de planeta de regeneração. Mas hoje esse planeta é um planeta do mesmo nível que o planeta Terra, de provas e expiações. Então, quando os degradados tiverem que encarnar num planeta inferior ao um planeta de regeneração, será um planeta de provas e expiações. Retomando, os que forem degradados a um planeta inferior, recalcitrantes são aqueles que continuam errando, tá? Recalcitrantes empedernidos, ou seja, endurecidos, não estarão sujeitos à perdição eterna. Nesse mundo primitivo, ou seja, no planeta de provas e expiações, enfrentarão dores e atribulações que quebrarão sua crosta de maldade e egoísmo, para que neles brilhe a luz celeste de que todos somos portadores, filhos de Deus, criados por Deus. Vejam, essa descrição que o Richard Simonetti faz de como será a vida nesse planeta inferior, quando a Terra for elevada a um planeta de regeneração, nada mais é que a descrição do que nós vivemos e enfrentamos nos dias de hoje. Vivemos aqui e por aqui passamos muitas atribulações para que seja quebrada a nossa crosta, endurecida ainda de orgulho e de egoísmo. Somente quando nós percebermos que nosso objetivo é aprender a amar sinceramente o próximo, como a gente ama nós mesmos, o começo do capítulo, é que nós vamos começar a nos livrar dos nossos defeitos e nos aproximar de Deus e aproximar da prática do amor ao próximo. Para terminar, diz assim o Richard Simonetti. É do empenho de Jesus, fiador de nossas almas, que reduzidos grupos de espíritos sejam degradados, furtando-se a tão penosos recursos de reabilitação. Daí a paciência e espera. Na verdade, se a propalada separação do joio e do trigo, dos bodes e das ovelhas, fosse agora ou nas próximas décadas, a terra ficaria quase deserta. Se considerarmos a observação do Mestre no Sermão da Montanha. Diz assim Jesus no Sermão da Montanha: bem-aventurados os mansos, porque deles eles herdarão a terra. Parece isso complicado. Vocês olham e veem, já passaram mais de 20 anos que entramos no novo milênio, mas o Richard Simonetti diz que se agora a gente separasse os espíritos de evolução mediana que habitam um planeta de regeneração dos espíritos ainda inferiores, como nós, que habitamos o planeta de provas e expiações, se essa separação fosse feita agora, a Terra ficaria quase deserta. Muitas pessoas se espantam disso. Lembre-se que eu fiz a conta de 7 bilhões e mais muitos bilhões de desencarnados? Restariam poucos, porque nós ainda, espíritos endurecidos, egoístas, orgulhosos e imperfeitos, somos a maioria. Mas nós já estamos em processo de mudança de planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Quem será que vai querer continuar aqui na Terra? Se quiser continuar aqui na Terra, basta se modificar.
e aceitar a sua condição de espírito imperfeito. Bom, pergunta o Richard Simonetti. E quem é manso? Raro encontrar pessoas dotadas da sublime virtude. Muitas vezes, o entendimento dessa palavra é enganosa. Quando a gente chama alguém de manso, a gente está xingando uma pessoa. Mas, na verdade, a mansuetude, ou seja, a qualidade de quem é manso, é a característica marcante daquele que eliminou de dentro de si a agressividade, sustentada pelo egoísmo, habilitando-se ao altruísmo, tanto em atitudes, quanto em palavras, quanto em pensamentos. Por isso, é preciso dar um tempo. E quando esse tempo chegar, quando a humanidade tiver vencido a agressividade, à exceção de uma pequena minoria que ainda vai continuar persistindo no erro, poderemos, como diz o Chico, inscrever no pórtico da abençoada civilização que aqui florescerá a recomendação de Jesus, que é a seguinte: um novo mandamento eu vos dou, amai-vos uns aos outros, como eu amei a vós, assim também deveis amar uns aos outros. Essa será agora o último comentário do Simonetti no capítulo. Essa será a suprema lei que, plenamente observada pela humanidade, renovada, instalará entre nós o reino de Deus. E é para isso que nós estamos aqui, para instalar entre nós o reino de Deus. Vejam, o capítulo começou, terminou do mesmo jeito, que nós precisamos aprender a amar o próximo como a gente ama nós mesmos. Jesus disse essas palavras e ele, nestas palavras, ele não disse por parábolas. Ele foi objetivo, ele foi direto ao ponto. É preciso que vocês amem aos seus próximos como você ama a si mesmo. Passados mais de 2020 anos, a grande maioria de nós encarnados aqui na Terra e de nossos irmãos desencarnados que povoam o planeta Terra, ainda não entendemos isso. Claro, hoje o nosso olhar sobre essas palavras é muito melhor do que há 2000 anos atrás. Mas não basta apenas olhar. Porque a gente olha novamente, aí lê, ouve alguém dizer. Muito poucos, por ouvir alguém dizer e por ler, raciocinam, refletem sobre o fato que está sendo dito por Jesus, amar ao próximo como a ti mesmo, mas nós ainda continuamos escolhendo a porta larga, continuamos escolhendo o caminho que para nós parece o caminho mais fácil, mas que só nos vai trazer dor, sofrimento e muita prova e muita expiação. É triste constatar isso pelas outras pessoas, mas é mais triste ainda quando eu constato isso em mim mesmo. Quantas vezes nós já estivemos juntos aqui, refletindo sobre isto, e eu, Alexandre, continuo insistindo em ser egoísta e orgulhoso. Eu continuo desejando o mal ao próximo. É hora de modificar. É hora que nós precisamos olhar outros caminhos. Foi chamada de porta estreita porque poucos escolhem passar por esse caminho. Mas é o único caminho que nos trará paz no coração e paz na consciência. É um caminho demorado, porque nós ainda somos muito orgulhosos e egoístas, mas todo longo caminho começa com o primeiro passo. E é isso que nós precisamos fazer, dar o primeiro passo. E aí abandonar o círculo vicioso dos erros e começar o círculo virtuoso das boas atitudes, dos bons pensamentos e da mansuetude.
Para que a gente encerre a nossa reflexão de hoje, eu vou trazer um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, sabe? Algumas pessoas devem pensar assim, o Alexandre não se cansa de falar sobre isso. Mas eu vou trazer um trecho sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um dos 5 livros que fazem parte das obras básicas do Espiritismo. Este, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, Obras Póstumas e a Gênese. Esses 5 livros são as obras básicas do Espiritismo. Se você se diz espírita, eu faço a seguinte pergunta. Você já leu as 5 obras básicas? Essa é uma pergunta que me fez Divaldo há muito tempo atrás, quando eu tinha apenas 14 anos. Eu fui a uma palestra pública dele e nem sabia quem era Divaldo. Eu fazia parte da mocidade e Divaldo foi na cidade em que eu vivia. E aí, acompanhando todo mundo, eu fui assistir uma palestra de uma pessoa chamada Divaldo Pereira Franco. E lá pelas tantas ele fez essa pergunta. Você já leu as 5 obras básicas? Aí eu fiquei pensando, falei, naquela época, né, eu era adolescente, eu fiz pensando, falei, já li 2. Já estou no bom caminho, né? Tenho tantos anos pela vida, espero eu, e eu vou conseguir ler as 5. Quando eu respondi isso mentalmente para mim, ele disse, se você já leu as 5 obras básicas, eu convido você a lê-las novamente. E se você já leu as 5 obras básicas pela segunda vez, disse Divaldo, eu convido você a estudar as 5 obras básicas. Porque ler, a gente passa os olhos pelas palavras. Mas para entender, é preciso estudar. Ler uma frase e raciocinar sobre aquela frase. Aí vocês vão dizer assim, Alexandre, mas são 5 livros, demora muito para ler. Para estudar, então, vai demorar um tempão. Bom, eu tinha 14 anos naquela época. Já se passaram 41 anos depois disso. Hoje eu estou com 55 anos. Eu li as 5 obras básicas. Mas eu posso dizer a vocês que eu ainda estou estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu já estudei o Livro dos Espíritos. Mas depois de 41 anos eu consegui ler, reler e estou estudando a 2ª obra básica. Como eu disse, é um trabalho muito árduo. Mas o melhor de tudo é se você ler, estudar e praticar o amor ao próximo, que é o que está contido aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu peço que vocês compreendam a minha insistência nisso, mas então agora eu vou conseguir ler o que fala aqui, o trecho que eu escolhi, sobre o novo milênio. É o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. É um capítulo pequeno, tem 3 páginas, mas 3 páginas de muito conteúdo. Nas instruções dos Espíritos, dizem assim os Espíritos superiores. O título das instruções dos Espíritos, desse capítulo, Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, é o seguinte: a afabilidade e a doçura. A benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são a manifestação. Entretanto, não é preciso se fiar sempre nas aparências. A educação e o hábito do mundo podem dar verniz a essas qualidades. Quantos existem cuja fingida bonomia não é senão uma máscara para o exterior? Uma roupagem cuja forma premeditada esconde as formalidades ocultas. O mundo está cheio dessas pessoas que têm o sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são brandas, contanto que nada as machuque, mas que mordem a menor contrariedade. São pessoas cuja língua dourada, quando falam face a face, transmuda-se em dardo envenenado
quando estão por detrás. A essa classe pertence ainda esses homens benignos por fora e que, tiranos domésticos, fazem sofrer sua família e seus subordinados. O peso do seu orgulho e do seu despotismo, como querendo se compensar do constrangimento que se impuseram alhures. Não se atrevendo a usar a autoridade sobre estranhos que os recolocariam em seu lugar, eles querem ao menos ser temidos por aqueles que não podem lhes resistir. Sua vaidade se alegra de poder dizer, abre aspas, aqui eu mando e sou obedecido, fecha aspas, sem pensar que poderiam acrescentar com mais razão. E também sou detestado. Não basta que dos lábios gotejem leite e mel, pois se o coração nada tem com isso, há hipocrisia nesta atitude. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se contradiz. É o mesmo diante do mundo e na intimidade. Ele sabe, aliás, que se pode enganar os homens pelas aparências, mas não se pode enganar a Deus. Lázaro, Paris, 1861. Sabe, lendo esse trecho agora, me veio um fato que se passou comigo há talvez uns 6, 7 anos. Uma pessoa muito querida, querida por mim, numa situação em que tínhamos opiniões diferentes, virou-se para mim e disse, eu não tenho medo de você. E por incrível que pareça, a minha reação naquele momento foi olhar no fundo dos olhos daquela pessoa e dizer assim, eu não quero que você tenha medo de mim. Eu quero que você me ame. Essa é a mensagem de hoje, a reflexão para todos nós, para os nossos pensamentos, os nossos corações. O mundo só vai entrar numa nova era, num novo milênio, quando nós aprendermos sinceramente a amar-nos uns aos outros. Obrigado pela sua paciência, pelo seu tempo. E agora, para que a gente possa encerrar as nossas reflexões, eu vou pedir a todos que fechem seus olhos e elevem seu pensamento até Deus, nosso Pai. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra como em qualquer parte do universo. O pão do corpo e do espírito, dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas. Ah, Senhor, sabemos que elas são muitas. Na mesma medida em que conseguirmos perdoar a todos os nossos devedores. Não nos deixe, Senhor, cairmos em tentações e livra-nos da prática do mal. Que assim seja. Até a próxima oportunidade. Um abraço fraterno.